Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Boa noite a você que está em casa, graça e paz à sua vida. Boa noite a você que nos visita, Deus abençoe, Deus fale com você nessa noite. Deus tem uma palavra para você, o Senhor Jesus te ama grandiosamente, amém? Queridos, eu queria, como sempre começamos, iniciar orando pelos que nós temos orado todos os domingos, todos os dias, aquela lista de oração. Então, por gentileza, mais uma vez, vamos ficar de pé, vamos interceder. E eu tenho 3 nomes que eu quero mencionar. Nós temos uma lista, mas 3 nomes em especial. Nosso vizinho, amado irmão José Júnior, continua internado, continua em coma, não é? O seu xará Junião, lá de Uberlândia, que também está em um estado grave. E a nossa irmã Cidinha, uma amada amiga nossa, que também está precisando muito de nossas orações, tá? Então nós vamos orar por aquela lista e mencionar esses 3 nomes, que aliás quero começar com eles, tá? Deus bendito e soberano, Tu és exaltado, Tu és glorioso, Tu estás acima de tudo, de todas as coisas. Todas as decisões sobre esta terra, sobre este mundo, sobre as nossas vidas, ó Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está acima de todas as coisas, ó Pai. Por isso nós colocamos diante do Senhor a vida do José Júnior e clamamos ao Senhor, manifesta a sua misericórdia e opera milagre na vida do Teu filho e Teu servo, que ainda jovem, meu Deus, está naquele leito por ter sofrido atropelamento. Clamamos livramento, clamamos saúde, pedimos ao Senhor, envia anjos a ministrar cura, restauração sobre a vida dele, Pai. Deus, nós repreendemos a todo mal, Senhor, e nós intercedemos pelo Teu filho, que ele tenha a sua vida agraciada e abençoada pelo Senhor, que ele complete os seus dias, ó meu Deus Todo-Poderoso. Pai, nós apresentamos a vida do Junião, nosso irmão lá de Uberlândia, clamamos também pela restauração da sua saúde, restaura o pulmão, restaura a sua vida, limpa a vida dele, Pai, nesse momento que os médicos estão permitindo, Senhor, com que o seu corpo reaja por si mesmo, em nome de Jesus, atua na vida dele, faça um milagre, uma surpresa a todos, ó Pai, curando, restaurando a sua sorte, a sua saúde, Pai. Nós intercedemos pela Cidinha, o Senhor é Deus que restaura a vida, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, Pai. Nós repreendemos a todo mal, Senhor, a toda ação maligna, e nós te pedimos a bênção do Senhor. Deus que sara, Deus que liberta é o Senhor sobre a vida da Cidinha, aquela vida seja tocada e alcançada pelo Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu estou orando agora por cada pessoa que está nesse ambiente, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão sentindo alguma dor, alguma enfermidade, alguma opressão, pessoas que estão agora conectadas a esta reunião em sua casa, em algum lugar, que estão da mesma forma, Senhor, acometidas de alguma doença, alguma enfermidade, alguma opressão. Pai, nós repreendemos o mal, em nome do Senhor Jesus. Opera em cada vida que está aqui, espírito de enfermidade e doença, saia desse lugar, e de cada vida que está aqui, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estão em sua casa, em algum lugar conectados, recebendo a Tua palavra, adorando e cultuando ao Senhor. Também o mal, a doença, a enfermidade, a dor, a opressão, possa deixar essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igualmente abençoa cada um daqueles nomes que está naquela lista de oração, que a cura se manifeste, a libertação e a Tua bênção possa alcançar a cada vida ali, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Eu quero pedir a você que trouxe seu dízimo, suas ofertas, pastor Rogério está ali atrás, se você quiser apresentar seu dízimo de oferta ao Senhor ali, pode passar também seu cartão com ele. Você que está em casa, tem aí o nosso QR Code na sua tela. Deus te abençoe, Deus prospere a sua casa também, a sua vida, amém? Pastor Everton tem uma palavra de Deus para nós, e nós queremos receber essa palavra em nome do Senhor Jesus.
Noite, queridos. Eu tinha dúvidas quanto à palavra que eu precisava ministrar hoje à noite. Mas, de tanto ouvir um versículo que ultimamente tem sido falado, de tantos bombardeios com invenções, com distorções, com fake news, então essa palavra foi surgindo. Eu queria que você pudesse abrir lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 3, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então aqui eles estão fazendo, na verdade, 3 perguntas específicas. Quando sucederão essas coisas? É uma das perguntas. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação ou do fim dos tempos, da consumação do século? Quais os sinais do fim? Na verdade, eles estavam com algumas perguntas, algumas questões escatológicas. Escatologia quer dizer as coisas do fim. E eles questionando Jesus sobre a sucessão dos fatos que deveriam ocorrer, ou quais seriam as coisas que aconteceriam antes. Não está dando para ouvir? Hã? Aí, melhorou? Então eles estavam preocupados com a sucessão dos fatos, ou com os acontecimentos em torno da segunda vinda de Cristo e também em torno dos acontecimentos do fim. Mas Jesus dá uma resposta totalmente diferente daquilo que eles perguntaram. Olha a resposta de Jesus. E ele lhes respondeu: cuidado. Tem algumas traduções que diz: vejam, enxerguem, estejam atentos, abra o olho, fica atento, toma cuidado, que ninguém vos engane. A maior preocupação de Jesus nos tempos finais ou nos acontecimentos que antecederiam a sua vinda é com o engano, com a distorção da verdade. É com isso que Jesus está preocupado. Abram comigo lá em João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos quem é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui no versículo 14 está revelando quem é o Verbo. O Verbo, a palavra de Deus, se fez carne, ou se encarnou, e habitou entre nós. Então está falando de forma figurativa a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
está dizendo que ele se fez carne, ele encarnou, ele tomou uma forma humana. Deus se encarnou, a palavra de Deus se tornou carne, se tornou um ser humano, ela se humanizou. Por isso que a Bíblia diz que temos no céu alguém que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Então temos alguém num ambiente celestial, num ambiente que é totalmente santo, num ambiente que é totalmente espiritual. Temos alguém de carne e osso, temos alguém que humanizou os céus, alguém que nos compreende, alguém que nos atende, alguém que nos ouve, alguém que está atento, porque ele também experimentou as nossas tentações e fraquezas e ele nos compreende. Porque ele se encarnou. A palavra de Deus tomou a forma humana. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, né? O unigênito se tornou o primogênito, ele era o único e se tornou o primeiro entre muitos irmãos. Deus o enviou para conquistar uma grande família, na qual nós temos o privilégio de pertencer, né? Ele nos chamou para fazer parte dessa grande família. Ele era o unigênito, o único, e se tornou o primogênito, amém? Por nossa causa ele se tornou o primogênito. Ele quis compartilhar conosco a sua divindade, ele quis compartilhar conosco a glória que ele tinha. Por isso esse ato de amor, de se encarnar, de tomar a forma humana. Aqui está dizendo que ele trouxe a graça, significa o favor de Deus, que nós não merecemos. Há uma grande diferença entre graça e misericórdia. Graça é recebermos o que não merecemos. Misericórdia é deixar de receber aquilo que merecemos. Ele trouxe a graça, ele trouxe o favor de Deus, ele trouxe o presente de Deus, a dádiva de Deus que nós não merecíamos, a vida eterna, a eternidade com Deus, o compartilhamento da sua santidade, da sua divindade, sermos incluídos na sua grande família, sermos incluídos e adotados como filhos de Deus. Ele trouxe essa graça para nós, coisa que não merecíamos, coisa que não fizemos nada por merecer. E a verdade, ele é o contrário da mentira, ele é a verdade. João 8,44, ele diz que o pai da mentira é Satanás. Ele jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ele fala mentira descaradamente. Ele fala de tal forma que até nos convence que seja verdade. A Bíblia diz que ele fala mentira porque ele é homicida desde o princípio. A mentira é que destrói a humanidade. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. O que é a mentira aos olhos de Deus? O que é mentira aos olhos de Deus? Se você pudesse abrir comigo lá no versículo 17, aí mesmo, João capítulo 1, 17, diz assim: porque a lei, ou seja, a palavra de Deus, os princípios de Deus, vieram por intermédio de Moisés, porém a graça e a verdade
vieram por intermédio de Jesus Cristo. Moisés trouxe os princípios de Deus, foi o canal usado por Deus para trazer o caráter de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus. Jesus foi o canal de Deus para trazer tanto a graça quanto a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim, por intermédio de mim, a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim, só por intermédio da verdade. Jesus disse: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Só podemos ser libertos quando os nossos olhos são abertos, quando somos livres do engano, quando começamos a ter discernimento. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhes falta o discernimento, o esclarecimento, a iluminação da verdade, lhes falta o conhecimento. Todas as vezes que nós somos ludibriados, enganados, nós somos escravos, nós perecemos, nós somos dominados. Satanás é especialista, ele é especialista, ele é mestre em nos confundir, ele é mestre em distorcer a verdade, ele é mestre em vivermos em engano, enganando e sendo enganado. Ele é o mestre das distorções. Não é à toa que a Bíblia diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos, para ficarmos firmes, para prevalecermos, para vencermos na guerra espiritual, nos nossos embates com Satanás. É preciso ser revestido de uma armadura para ficarmos livres da metodeia, significa das astutas ciladas, das armações, das arquitetações do inimigo. Ele é especialista em nos confundir. O homem caiu em pecado porque a mulher foi enganada. Deus disse: no dia em que comeres desse fruto, morrerás, certamente morrerás. Satanás, ele na continuidade da frase de Eva, naquela conversa com Satanás, ele disse assim, bem incisivamente: certamente não morrerás. E ela ficou confusa. Aquela mentira, aquela distorção da verdade, aquele engano, trouxe para nós um alto preço, as misérias, as catástrofes, as doenças, as mortes, as opressões, as angústias do tempo presente, todo o mal que domina esta era, este século, estes séculos, todo o mal, as brechas vieram por intermédio desse engano. Jesus veio para trazer de volta a luz, o esclarecimento, a libertação por meio da verdade. Eu estava assistindo um vídeo uma vez que o Marcelo da Eliette, Marcelo da Índia, né, trouxe para nós, estava mostrando para nós lá, uma criança sendo picada por uma naja, e isso para eles é uma bênção, porque a naja para eles, uma víbora, aquela que incha aqui o papo,
para eles é um Deus. Então, ser escolhido, uma criança ser picada e morrer, é na ignorância deles, nas trevas que dominam aquelas regiões. É uma bênção. Através da ignorância, através das trevas, Satanás domina. A regência de Satanás depende dos enganos, das mentiras, das distorções. Quando se abre os olhos, eles veem que eles são libertos. Por isso que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos povos são dominados? No islamismo, é comum afirmar para rapazes e moças também, que eles terão direito ao paraíso, se eles se sacrificarem. Eles crescem com esse engano, desde pequenininho, eles são estimulados. Então para eles é uma honra, para eles é um verdadeiro ato heróico, detonar uma bomba, ser um homem bomba, ser uma mulher bomba e levar o máximo de pessoas com eles. Quanto mais pessoas eu levar, maior ou melhor o meu lugar no paraíso. E assim eu poderia contar a noite inteira os enganos de Satanás mundo afora. Só estou dando alguns exemplos. Por isso que Jesus falou, os seus olhos precisam ser abertos para você ser livre. Você precisa ser livre do engano, da mentira. Satanás domina este mundo pelo engano. Satanás domina este mundo pela mentira. E é através da mentira que ele gera guerras, que ele gera animosidades, que ele gera violência, através da mentira. Abram comigo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Vamos falar algumas das mentiras de Satanás, que dominam a humanidade. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, aquele que é bendito eternamente. A distorção da verdade cria também a distorção sexual. É o que está falando aqui. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Mulheres se apaixonando por mulheres. Isso é uma mentira. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua própria sensualidade, homem com homem. Satanás cria essas mentiras e domina a humanidade, e contamina e manipula. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por
espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer dizer, uma das nossas cartas, como se procedesse de nós, supondo o dia do Senhor tenha chegado. Previsões da vinda de Cristo já teve milhares, inúmeras, desde a primeira vinda até hoje ainda tem previsões errôneas. Ele está dizendo para a gente não ficar perturbado com essas previsões, tomar cuidado com essas previsões. Teve gente que perdeu tudo, vendeu tudo, ficou sem nada, 3 vezes seguidas. Grupos de milhares de pessoas, por previsões. Teve pessoas que já se suicidaram, coletivamente, suicídio coletivo. Uma série de previsões, quantas distorções a respeito disso. Ninguém, de modo algum, vos engane. Sabe qual é o problema? O engano. Satanás está por trás, manipulando essas mentiras, aplaudindo essas mentiras, e ainda caçoando da humanidade por causa dessas mentiras. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa justamente a distorção da verdade, significa o domínio da iniquidade. Iniquidade significa que a humanidade vai transpor limites que nunca transpuseram. Quem é mais velho aqui e está assustado com algumas medidas do Supremo Tribunal Federal? Quem é aqui? É mais velho, que é conservador, e está chocado com algumas atitudes do nosso Supremo Tribunal Federal. Tem se ultrapassado, não é só no Brasil não, queridos, isso é mundial. Tem se ultrapassado todos os limites. Isso significa iniquidade. Iniquidade é a legalização do erro, é a legalização da mentira, a legalização do engano. É ultrapassar os limites, é a transgressão dos princípios de Deus, é uma afronta aos princípios de Deus, é pisar, é desprezar o próprio Deus, é pisotear Deus. Esse é o tempo que foi previsto há 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo, e de lá para cá, muitas apostasias, distorções da verdade, vêm dominando a humanidade. Quer ver uma? Que até hoje tem consequências? As cruzadas. As cruzadas foi a composição de exércitos em nome de Cristo, em nome da cruz. Só que através das cruzadas, se saqueou, se matou, se assassinou, queimou pessoas vivas. O Ocidente estava quebrado, estava pobre, teve ganância pelos bens do Oriente, pelo ouro do Oriente, pelas riquezas do Oriente, e o Ocidente declarou guerra ao Oriente, em nome da cruz. Até hoje, aqueles povos, eles têm verdadeiro pavor da cruz, eles têm medo da cruz. A cruz, que era o símbolo do amor de Deus pela humanidade, foi distorcido pelo engano de Satanás, e hoje virou o símbolo do terrorismo. Em nome de Cristo. Foi em nome de Cristo. E hoje,
aqueles que foram dominados, hoje querem dar o troco. Porque foi em nome de Cristo. Primeiro virá a apostasia. Já houve várias apostasias, queridos. Várias distorções da verdade. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Por isso ele é chamado anticristo. Anticristo significa contra Cristo, opositor de Cristo. Por isso ele se levanta contra os princípios de Deus. Esse levante mundial contra os princípios de Deus, essa legalização do erro. Esses dias estava vendo na Argentina reportagem de uma multidão dominando as ruas em plena pandemia, aplaudindo o Supremo Tribunal da Argentina. Por quê? Porque legalizaram o aborto na Argentina. Olha como é que está, queridos. Uma multidão nas ruas. Para trabalhar é lockdown. Mas para aplaudir o erro, as ruas ficaram lotadas. É isso que nós estamos vivenciando já. Nós não vamos vivenciar, já estamos nisso. Já estamos vivenciando a distorção da verdade, a afronta à verdade, a operação da mentira, a operação do erro, a afronta aos princípios de Deus. Já estamos vivenciando. Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Se já operava 2000 anos atrás, agora já estamos no auge. Se naquela época, Paulo está falando, há 2000 anos atrás, quando ele escreveu essa carta, à igreja de Tessalônica, já trazendo para eles esse aviso, então nós já estamos no auge do mistério da iniquidade. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai usar do engano, da mentira, as nações e os povos pela mentira. Com todo engano da injustiça. Injustiça é a iniquidade que eu falei. É a transgressão dos princípios de Deus. Aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Só quem vai ser salvo é quem perseverar até o fim e não abrir mão dos princípios de Deus. Quem não retroceder, quem não ceder à mentira, ao engano, quem não ceder a essa mentalidade que já domina os povos. A palavra de Deus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é à toa que a violência vem crescendo, não é à toa que o egoísmo vem crescendo. O ser humano está ficando cada vez mais insensível por causa do domínio da mentira.
causa da operação da mentira, por causa da operação da iniquidade, o mistério da iniquidade operando, multiplicando-se, vem distorcendo cada vez mais a verdade. Se você falar hoje que você só se casa com uma mulher, ou uma mulher só com um homem, você vai ser taxado. Se você defende a família tradicional, você vai ser perseguido, vai ser mal visto hoje. Se você disciplina o seu filho, que é mandamento da palavra de Deus, você pode ser preso. Olha em que ponto já chegamos. Eu estou falando só algumas coisas, querido. Por este motivo, pois, que Deus lhes enviou a operação do erro para darem crédito à mentira. Como desprezaram Deus, como afrontaram os princípios de Deus, Deus permitiu que sejam enganados. Deus está permitindo. Deus está liberando o domínio das trevas, o domínio da mentira, a fim de serem julgados todos quantos não dão crédito à verdade, deleitando-se com a transgressão, deleitando-se com as injustiças. Tem muita gente que está aplaudindo a iniquidade, torcendo pela iniquidade, já tem a sua mente, o seu interior totalmente já distorcido. Mas aquele que perseverar até o fim, queridos, esse será salvo. Vale a pena perseverar na verdade. Vale a pena continuar na verdade, vale a pena continuar com Jesus Cristo, vale a pena, queridos, amém? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos a partir do versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua própria casa, a qual casa somos nós. Se, tem um se aqui, tem uma condição. Nós somos casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos morada de Cristo, nós somos casa de Cristo, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que o próprio povo de Deus teria comichão nos ouvidos e não suportariam a verdade. Por isso que ele está aqui exortando o povo de Deus. Ele está aqui exortando. Se você ouvir o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a verdade, não endureça seu coração, não rejeite a verdade.
A verdade vai ficar cada vez mais doída. Não endureça o vosso coração, como no dia da provocação no deserto, onde os vossos antepassados me tentaram, me colocando à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre estão no erro dentro dos seus corações. Eles preferem a mentira, preferem o engano. Eles também não conheceram os meus caminhos. Por isso jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Deus permanece em nós, o Espírito Santo permanece em nós, Cristo permanece em nós, se perseverarmos nos princípios dele. O dia que eu começar a duvidar, o dia que eu começar a rejeitar, o dia que eu começar a não crer, o meu coração vai se encher de perversidade, vai ser dominado pelo Deus desse século, que domina justamente pelas dúvidas, confusões e distorções da verdade. A palavra de Deus diz que chegará um tempo onde vos perseguirão, crendo que estão fazendo uma obra de Deus. Já pensou? Vocês acreditam que isso já aconteceu? Já aconteceu, e vai acontecer, e sempre vai acontecer. Quantos mártires na época da Inquisição foram torturados, mortos, queimados, com instrumentos de tortura, passaram pelas salas de horrores, simplesmente porque traduziram a Bíblia na linguagem daquele povo e pregavam a palavra de Deus. Homens como John Hus, homens como John Wycliffe, e assim muitos mártires, milhares de mártires. Mesmo na época do Império Romano, quantos foram decapitados, queimados, jogados aos leões, mortos, simplesmente porque amavam a Cristo e falavam de Cristo. Quantos até hoje são torturados e mortos? Há pouco tempo na Índia, há uns 5 anos atrás, estavam entrando nas aldeias de cristãos e queimando eles vivos. Pouco tempo, na Índia, um país tão zen, tão da paz. Quantos têm sido decapitados em países muçulmanos, simplesmente porque não negam a Cristo? Só por isso. Quantos milhões foram mortos? A igreja ortodoxa na Rússia, cristãos como nós, 20 milhões foram mortos na Revolução de Lenin, 100 milhões na China, 100 milhões por baixo. Aqui em Cuba, Venezuela ultimamente, simplesmente porque servem a Cristo. Só por isso. Não pensem vocês que a nossa nação já não há uma perseguição velada, principalmente aos princípios de Deus.
Quem insiste em perseverar nos princípios da palavra, na verdade, vai ser perseguido, já está sendo. Não pensem vocês que não existe essa perseguição, porque Satanás é o príncipe deste mundo, queridos. É o pai da mentira. É o mestre da distorção e do engano. Quantas vezes ele leva cristãos a se degladiar, a se debaterem por causa de picuinhas, por causa de distorções, leva-os até às guerras. Ele é o mestre do engano, e nós precisamos ter nossos olhos abertos. Então jamais aconteça que o vosso coração, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala: toma cuidado consigo mesmo e com a doutrina, porque você pode salvar os outros e você mesmo ser desqualificado. Às vezes a gente está tão preocupado com os outros e descuida de nós mesmos. Às vezes o nosso coração está esfriando, às vezes a nossa fé está esmorecendo, e a gente não toma cuidado. É o que ele está falando aqui, ó. Tenham cuidado. Tende cuidado, irmãos. Ele está falando isso para a igreja, é para irmãos mesmo. O alvo de Satanás, principalmente, são os irmãos, é a igreja. Por que ele é chamado anticristo? Já parou para pensar? Quem é Cristo? Quem é Cristo? Jesus e a igreja. Jesus é o cabeça de Cristo, nós somos os membros de Cristo, Jesus conosco forma Cristo. Então ele se levanta contra tudo que se chama Cristo, por isso que ele é o anticristo. Ele se levanta contra a igreja. Como ele não pode atingir Jesus, que está à direita de Deus, que está acima dele, então ele vai perseguir o povo de Deus. É o que está escrito. Apocalipse capítulo 13. Versículo 7. Foi-lhe dado também autoridade para que pelejasse contra os santos e prevalecesse contra eles. Daniel capítulo 7. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, essa transgressão da verdade, essa transgressão da lei, já está mudando, muitas leis estão sendo mudadas, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 2, 3 anos e meio, o anticristo. Ele vai perseguir os santos. Cristo é a igreja. Então quando se fala anticristo, nós estamos falando daqueles que são do perseguidor da igreja, do perseguidor dos santos, do que se opõe aos santos, porque ele se opõe aos princípios de Deus, porque ele se opõe à verdade. Por isso nós temos que nos firmar na verdade, nós temos que nos firmar nos princípios de Deus. Para encerrar, eu queria que vocês abrissem lá em Mateus capítulo 7.
Versículo 22, aqui falando da segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, aliás, muitos naquele dia hão de me dizer Senhor, Senhor, naquele dia, no dia da vinda de Cristo. Porventura não profetizamos em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Não adianta, queridos, ter feito milagre, ter profetizado em nome de Cristo, ter feito maravilhas, expulsado demônios, se cedeu à iniquidade. Olha o que ele diz: eu lhes direi explicitamente, não vos conheço, não tenho intimidade com vocês, apartai-vos de mim, os praticantes da iniquidade. Vocês que praticam a iniquidade, a transgressão, ultrapassa os limites dos princípios de Deus, vocês já saíram dos trilhos há muito tempo, vocês já distorceram a verdade. Não adianta sinais, prodígios, maravilhas, carisma, não adianta, não substitui caráter. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, eu o assemelharei a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Quem tem a sua casa na rocha, quem vai perseverar até o fim? Aquele que ouve e põe em prática. A Bíblia diz lá em Tiago, não adianta só dar ouvidos, não adianta só ouvir. Se você ouve, você vai ser ainda mais condenado, você só ouve. É melhor pôr em prática, melhor praticar. Um dia eu estava tratando um casal, não vou expor quem é. Uma pessoa estava falando, eu perdoo tudo, mas isso eu não perdoo. O que adianta? Não pôs em prática a palavra. Jesus mandou perdoar. Mandou. Não, mas isso aí não, isso aí eu não perdoo não. A pessoa está disposta a se encher de amargura, a se encher de perversidade, a ser dominado por demônios, por espíritos malignos, dando brecha a espíritos malignos, porque não praticou a palavra do Senhor. Estou dando um exemplo. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar. A Bíblia diz que nos dias de sua carne, Jesus fazia oração por si mesmo. Às vezes a gente ora por tantas causas, a gente levanta tantas bandeiras, e a gente descuida de nós mesmos. Às vezes nós já estamos enfraquecidos, prostrados, amortecidos, já esmorecemos na fé e não estamos percebendo. Às vezes só tem a casca, só a formalidade, mas a vida já não existe. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Eu queria que você tivesse um tempinho de oração, só você com Deus. Faz aquela oração de Davi: sonda-me, vê se há em mim, vê se dentro de mim há um caminho mau, vê se há em mim alguma distorção, sonda-me. Deixa o Espírito Santo te revelar onde você tem se desviado da verdade.
Ou qual o ponto onde você se desviou da verdade? Ele vai ser casa, nós seremos casa dele, ele vai fazer morada em nós se perseverarmos até o fim. Se a gente manter a exultação até o fim, a vida até o fim, o ânimo até o fim, se a gente não prostrar, não esmorecer, não retroceder, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, minha alma não tem mais prazer nele. Vamos sondar a nós mesmos. Faz uma oração simples, pede a Deus: Senhor, me sonda. Tu me sondas, tu me conheces. Salmo 139. O Senhor é que nos conhece, mais do que nós mesmos. Deixa Ele te revelar o que está dentro do seu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa ser dominados pela perversidade, pela incredulidade. Não nos deixa esmorecer na fé, Senhor. Senhor, não nos deixa apostatar, retroceder, desistir, abrir mão. Senhor, nos traz de volta aos teus caminhos. Nos traz de volta a vida de oração, a vida de meditação na palavra, a vida de oração, Senhor. A vida de louvor, de adoração, nos traz de volta, Jesus. Não nos deixa perder a vida. Não nos deixa ser simplesmente a forma, ter forma de piedade. Nós queremos ser piedosos de fato, Senhor. Abre o nosso entendimento, revela para nós os nossos enganos, as mentiras que dominam a nossa mente. Livra-nos, Senhor. Abre os nossos olhos nesses dias. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Deixa a palavra de Deus falar com você, continuar falando com você. Não esmoreça na fé, não